assistindo a mais um episódio do documentário dos 25 anos da paróquia de Nossa Senhora da Penha. Hoje nós falaremos um pouco sobre as comunidades, os grupos e movimentos que deram início à nossa paróquia. Quando o Padre Ayrton chegou, ele não estava apenas preocupado com a reforma do templo, mas também ele estava preocupado com a renovação do povo. Por isso, ele deu continuidade ao que Monsenhor estava fazendo aqui e sentiu-se a necessidade de criar novas pastorais e movimentos. Os grupos que aqui existiam eram o Apostolado da Oração, o Movimento da Mãe Peregrina, os Ministros Extraordinários da Eucaristia e a Catequese. Já em maio de 1998 foi implantada a Pastoral do Dízimo, que teve uma boa aceitação e deu vigor ao trabalho pastoral. Como trabalho para a juventude, foi implantado o MEP, que era o Movimento Evangelizador da Paz. E teve a renovação do MEG, que é o Movimento Eucarístico Jovem. Como grande inovação naquele tempo, o Padre Ayrton fez o Penha Esporte Clube, que era um time de futebol que evangelizava por meio dos esportes. Por fim, também é importante lembrar que tivemos alguns movimentos, como o Carnaval com Cristo, que acontece até hoje, o Arraiado com Padre Ayrton, as missas quaresmais nas casas dos enfermos e tantos outros movimentos, shows, peregrinações e encontros com as comunidades. Iremos falar um pouco como se deu a missão da nossa igreja, como a nossa paróquia foi tomando forma e confirmando a frase de Jesus que diz que quando dois ou mais estão unidos, ele estará conosco. Estamos aqui com Dona Nazaré e gostaríamos de saber, Dona Nazaré, como se deu o início da comunidade do Chique-Chique. Só assim, né? Porque um grupo de jovens com uns senhores, né, assim, se reuniram com o Monsenhor Bairro, que era o dessa época, e viram que aqui tinha uma necessidade de Uma comunidade. a comunidade tinha necessidade de uma capela, né, para começar na evangelização das pessoas, dos jovens, né, crianças. Né. Aí, tiveram uma reunião, né? Uma reunião assim no encontro, né? Que foi surgido esse, como é que se diz? Essa vontade, né? De umas pessoas mais velhas, e aí os jovens acataram com a decisão deles e se animaram, né? Como jovens, a disseram, nós vamos trabalhar, vamos se reunir todo mundo para a gente começar e fazer uma capela aqui. E foi construída aos poucos, assim, de etapa em etapa, né? Começaram nessa época fazendo festa, fazendo para adquirir os recursos, e começaram a construção e depois foi dando continuidade, né? De terminar, mas isso era com sacrifício, de um ano para o outro, de dois, o tempo, né? E até que cheguemos lá, e está essa capelinha nessa idade, já os que começaram logo tomando conta foram saindo, outros foram ficando, eu fiquei aí tomando conta mesmo, porque já eram os meus filhos que estavam envolvidos, né? E eu já ajudava. E depois que Monsenhor se foi, faleceu, aí Padre Aércio veio, aí eu praticamente tomei conta. Assim. Mas só não, com a ajuda de todo mundo me ajudando. Quando eu queria uma coisa, falava com um, falava com as outras pessoas, todo mundo não dizia não, né? Eu sei quem é que vem até aqui. Um sacrifício como todas, né? Como comunidade, para começar. E fiquei aqui. Depois aqui não tinha, depois da capela já pronta, não tinha
sacrário. Não tinha, Jesus não podia ficar aqui, porque não tinha um sacrário, né? Sim. Aí já foi no tempo de Padre Aéreo, aí que ele tinha chegado, aí disse, Nazaré, vamos comprar um sacrário para lá, que é para você vou preparar você como ministra, que é para você ficar cuidando, né? Que só tem sacrário, aonde tem ministro, Eucaristia para cuidar. E assim ficou, fiquei 20 anos. Aí quando eu não podia mais, fui ficando doente dos ossos, aí no tempo de Padre Manelzinho, aí eu disse, Frei, vamos coisar umas pessoas aqui, para convidar, para fazer os ministros novos, porque eu não estou aguentando mais não. Acho bom, mas não dá mais. Agora Maria José tomou conta, que eu não pude mais, aí eu disse, Maria José toma conta agora. Nazaré eu não dou conta não, eu digo, dá mulher. A gente, que eu também, quando fiquei assim tomando conta, não tinha muita coragem para nada, nem conhecia quase nada, mas fiquei olhando, né? Participando das De reuniões. início a gente acha que não dá conta, né? Mas Jesus é nossa Verdade, fortaleza. mas todo mundo chegava junto com a sua contribuiçãozinha maior. Aí eu sei que tá. O começo foi assim, Uhum. né? Sim. Foi com muito. Outra coisa, como foi a escolha do padroeiro daqui? A senhora me contou uma história bem engraçada. Eu queria que a senhora falasse para o pessoal que está assistindo Sim. também. Começou assim, porque quando se reuniram um dia, depois da missa, e estava o padre e o senhor que doou o terreno. Aí, que o senhor disse, e o padre, não foi nem a gente, foi o padre, na época, que disse, vamos escolher o nome do padroeiro da capela, que já estava em construção, né? Aí ele disse, vamos. Aí foram lá, os mais novos não ia se meter, dizer que queria, né? Aí eles, Antônio, vamos, já que você doou o terreno e eu sou o padre, vamos escolher do nosso nome. É Santo Antônio. Aí todo mundo disse, tá bom. Aí todo mundo apoiou, né? A escolha. Foi. Daí pronto. Depois ficou Santo Antônio, aí foi para Santo Antônio vir para a capela, né? Aí foi a dificuldade. Mas cada um disse, logo ele disse, eu dou o santo, e aí foi logo dizendo. E as outras pessoas que estão por aqui presentes vão doando os outros santos que precisam, né? E aí, depois as coisas que já estavam santos, aí foi pensar no altar. Aí ele disse, vou encomendar o altar. Eu digo, e aí? Como é que se conta? A comunidade, pedindo a um e a outro, ninguém, um só não pode doar, pede a um, pede a outro, até que fazer. Eu compro até assim para depois ir pagando, né? Eu compro, vocês vão me pagando. Disse logo quanto era que a gente pagava. E assim começou. Depois do altar, depois aí veio outros objetos mais pequenos, né? Muito obrigada, viu, por fazer parte da construção do documentário. Foi muito importante para a gente escutar da história de uma pessoa que está desde o início, né? Estamos aqui na comunidade de Timbaúba com Ana Cristina e ela vai falar um pouco para a gente como se deu o início da capela daqui e gostaríamos de saber como foi que se deu o início. Pode discorrer para a gente? Certo. Vou falar um pouco, né, das histórias que eu sei já de outras pessoas que contavam, né? Eu conheci Dona Marinha Herculano, que morreu aos 103 anos, rezando o terço. Então, Dona Marinha Herculano, juntamente com a família dela e as pessoas da comunidade na época, que construíram a primeira capela, né, aqui.
em Timbaúba, e como padroeiro era Santo Antônio. Na época, pertencia a São José, o padre aqui era Monsenhor Antônio Barros. Alguns anos depois, com a chegada de padre Ayrton, e não havia em outra comunidade a padroeira Nossa Senhora Aparecida. Então, tem uma história, né, de uma pessoa que precisava doar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e a comunidade aceitando tinha que ser padroeira. E foi assim que Nossa Senhora Aparecida tornou-se padroeira de Timbaúba. Então ficou Santo Antônio, co-padroeiro, e Nossa Senhora Aparecida, a padroeira. A senhora tem mais alguma curiosidade para nos contar? A igreja que nós frequentamos hoje não é a mesma que foi construída na época de Dona Maria. Anos depois, teve um problema na parte da igreja, na estrutura física, e na época o padre era Padre Raul, e teve que ser demolida a igreja para não comprometer a segurança dos fiéis. Então, a gente tinha construído o salão paroquial por trás da igreja e ficamos usando enquanto estávamos sem a capela, sem a igreja. Quando chegou o padre Manuel, aí ele soube de toda a história e as pessoas queriam reconstruir a igreja e assim deu início a uma nova igreja. Então, houve a inauguração e hoje a igreja que frequentamos não é a primeira, né, e sim a segunda construção. A nossa viagem ao longo da história dos 25 anos da paróquia, estamos aqui agora na comunidade do Comum. Queremos falar com Dona Erotides, que conhece um pouco da história. E, Dona Erotides, como se deu o início da capela? Pode discorrer um pouco para a gente? A nossa capela é a capela mais antiga de todos os distritos de Monte Alegre. Foi a nossa primeira capela que foi fundada em Monte Alegre. Por isso nós temos a honra do primeiro bispo de Natal, Dom Joaquim. Ele foi batizado em nossa paróquia, em nossa capela. E está ali a data do batismo dele, Dom Joaquim. Ele era nascido aqui, e então foi o nosso primeiro bispo de Natal, da nossa capital. E como foi a construção da capela? Tinha uma outra capela ou sempre foi essa capela? Não, essa é a segunda, realmente, essa é a terceira capela. A primeira era a nossa, que era ali em frente para a rua. Aí a segunda foi feita por Iarandi, ele quem arcou com tudo, ninguém fez nada. Era menor do que essa, mas era muito bonitinha, eu amava ela. Aí depois se reuniram o pessoal, né? Carlinho, ele fazia parte e construiu essa nova capela. Teve muita ajuda de muitas pessoas aqui, tem ajuda de muitos do nosso lugar e pessoas de fora que ajudaram, tá entendendo? E para terminar a nossa entrevista, como foi a escolha do santo daqui? A escolha do santo, minha filha, foi dos nossos queridos que já não estão mais aqui. Eu sei que o sino foi doado por doutor Anof Lopes, e ele era filho da terra, e inclusive hoje nós temos o hospital Anof Lopes, né? São pessoas muito, muito amadas por nós. Então foi ele, e esse outro, o São Francisco, foi doado por outras pessoas que eu não lembro. Minha mãe que sabia de toda a história. Mas a senhora sabe um pouquinho de como foi que ele veio para cá? Foi escolha assim, um pouquinho assim, que eu sei foi escolha dos moradores que queriam São Francisco como nosso padroeiro, né?
Então, a minha mãe, ela se dedicou a vida dela inteira aqui na nossa capela. de São Ela era Francisco. muito devota de São Francisco? Ela era devota. O nome dela era Maria Francisca das Chagas. Então, nós tínhamos a festa do nosso padroeiro. Antes, era um dia de festa. Mas, antigamente, as coisas eram muito difíceis. Mas ela conseguia. Ela saía pedindo auxílio sozinha nesse distrito de Monte Alegre e conseguia fazer uma belíssima festa em São Francisco. Meu Deus. E foi assim que a capela, né, a comunidade foi se tornando a que é hoje, né? É, era nosso pároco Monsenhor Barros, né, uma perda grande para mim quando ele faleceu, que eu tinha ele como um pai. Ele me batizou, ele me casou, batizou meus filhos. Então, aí veio Padre Aerto, né? Então, depois que Padre Aerto entrou aí, renovou tudo, foi aquela inovação muito carismática, como ele, uma pessoa muito carismática, né? E levantou nossa capela ainda cada vez mais. Vieram vários padres, né? Passaram aqui Padre Zezinho, depois veio Padre Raul, depois o Frei Manuel e o Padre Antônio, depois Padre Assis e agora nosso querido Padre Alisson, né? Que está levando, dando a continuidade, trazendo o seu rebanho, porque a nossa igreja estava muito desfalcada de pessoas, ainda está, minha querida. Nós temos bastante pessoas que dizem que é católico, né? Mas não são frequentes à igreja. Só católico de nome. Mas nós temos um bom dízimo e nós tivemos grandes perdas de dizimista também, pessoas que eram fiel, pessoas que eram da igreja, e nós perdemos, Deus levou. Mas nós estamos aqui, firme e forte, para dar continuidade nosso trabalho da nossa igreja. E o Padre Alisson, se Deus quiser, esperamos que ele passe um bom tempo, né? Para que tudo seja resolvido. Tá aqui. Você está vendo aqui como é que está a situação. E nós temos que dar as mãos e unir para levar à frente a nossa capela, deixar ela mais linda ainda do que ela está. Tá, minha linda? Muito obrigada, viu? De nada, minha querida. Agora estamos falando diretamente da comunidade Sobrado 2. Estamos aqui com Dona Zailda. E conta pra gente, Dona Zailda, como se deu a construção e as atividades pastorais dessa comunidade. A construção se deu quando minha mãe tinha um sonho, né? De ter uma capela aqui na comunidade, porque não tinha e ela queria uma capela próxima à casa dela, né? Ela ia para Lagoa Salgada a pé, né? Para as missas. Aí ela conversou com meu pai e eles dois decidiram a doar o terreno, né? Para fazer a capela aqui na comunidade e ficar próxima à casa dela, né? Era uma pessoa de muita fé, hoje ela está com Deus, né? Então foi realizado o sonho dela, né? A capela está aqui. E também gostaria de saber como foi a escolha da padroeira daqui. A escolha era uma madrinha da minha mãe, que era muito antiga aqui na comunidade. Uma pessoa que ajudava as pessoas da comunidade. Antigamente as coisas eram muito difíceis. As pessoas não tinham como ir a Natal, era mais difícil. Não tinha professor como tem hoje, né? Tudo mais fácil. E ela era professora da comunidade. E ajudava as pessoas carentes também, né? Levava até médico, que as pessoas não conheciam, e ela se disponibilizava a fazer esses favores, né? As pessoas da comunidade. Então, junto com o padre Franklin, que é daqui da comunidade, e com a minha mãe, o padre veio, né? E decidiu colocar o nome Nossa Senhora das Candeias, né? Porque na comunidade de Sobrado 1 já tem Nossa Senhora das Dores, e nos Pagões é Nossa Senhora de Fátima. A escolha foi por isso, né?
chegaram à conclusão e foi Nossa Senhora das Candeias. A senhora tem alguma curiosidade para nos contar? Sim, eu fiquei feliz, né? Porque a curiosidade que eu tenho é porque eu sempre segui os passos da minha mãe, aprendi algo que ela deixou, né? De bom, os ensinamentos, e hoje o que ela fazia, eu faço aqui na capela, né? Cuido das toalhas, né? Do altar, eu lavo, passo. E assim, a curiosidade foi em aprender o que ela fazia aqui, né? Foi muitos ensinamentos e detalhes que só ela sabia, né? Não fosse igual a ela, mas eu era curiosa e as pessoas hoje na comunidade sempre confiam no meu trabalho aqui na capela. Estamos aqui com Dona Francisca, mais conhecida como Zizi, da comunidade de Lagoa do Mato. E nós queremos saber, Dona Zizi, como se deu a construção dessa capela, o início de tudo. Pode falar pra gente? Desta capela eu sei dizer, porque foi assim, a gente tinha uma capela bem pequenininha, que estava pequeno para o espaço de acomodação das pessoas da comunidade, né? Aí nós nos reunimos, eu, Léo, Cadinho, para a gente fazer uma reforma. Aí a gente convidou as pessoas da comunidade, fizemos uma reunião, e nessa reunião ficou decidido que a gente ia enlarguecer a capela. Só que quando a gente pensou em fazer isso, enlarguecer a capela, que foi tirar as telhas para fazer a reforma, aí caiu tudo, o teto caiu tudo. Quando caiu o teto, a gente tem que fazer uma construção, né? Aí a gente reuniu o povo mais uma vez para fazer a reunião, para continuar lutando para ver se construía essa capela. Porque não está sendo fácil, né? Para construir a capela. E a comunidade, todo mundo assim, um pouco revoltado, porque a gente ia mexer na igreja, mas de qualquer forma, se a gente não tivesse mexer, ela tinha que cair, porque não precisa de muita coisa para ela ser derrubada, né? Aí foi que a gente começou a reforma da igreja, fazendo a reunião, a gente formou um ministério, a gente tinha outro padre, que era padre Monsenhor Barros, que ele teve aquele problema de se afastar, né? E depois ficou doente, depois faleceu, e depois entrou o Padre Aécio. E quando o Padre Aécio entrou, foi que a coisa veio a alavancar, né? Porque ele deu, assim, uma oportunidade para a gente poder construir. Porque a gente fazia as festinhas, toda semana a gente fazia trazia bolo, trazia outras coisas para vender ali na praça. A gente inventou show de louvor na rua, naquela caixa de farinha que está ali caindo, tudo para arrecadar dinheiro para fazer a capela. E o povo está dizendo, né? Se a gente não construísse a capela, quem tinha botado abaixo quem ia fazer. Porque foi nós três que decidimos. Fizemos reunião só para apoiar, mas aí que você tomou a frente, né? Aí, dessa vez foi que a gente ficou lutando, nós três, e Neto Ananise, e a comunidade inteira, para fazer a festa e começar essa capela. Padre Aécio, ele teve assim, um grande desempenho, além de ser o pároco, ele deu assim, muitas assim, ideias brilhantes, né? E Léo também, ele também é muito idealista, e a gente fazia todas as festas que a gente fazia, ele estava sempre presente com a gente para arrecadar esse dinheiro. Algumas coisas que foi ajuda da prefeitura, mas alguns rebocos, mas a maioria das coisas foi tudo a comunidade. Tudo foi a comunidade. Porque nós fizemos campanha para construir, fizemos campanha para pedreiro, pagar pedreiro, fizemos campanha para o piso, fizemos campanha aos bancos. Tudo isso foi doado pela comunidade. No dia dos pisos, nós conseguimos um caminhão de piso e cada pessoa ia lá e trazia sua oferta de 1 metro de piso para a construção o piso da capela, né? O piso da capela. E então, se a gente não tivesse tido essa coragem de fazer, eu não sei como seria, que a comunidade foi muito forte em fazer tudo isso até agora, até o momento, né? Porque agora a gente está querendo fazer uma puxada lá para trás, que é a reforma, o Cadinho já está até com a planta,
mas que tá difícil até começar, né? Porque o custo não está sendo baratinho, tudo que você vai fazer é de alto custo. Mas porque, na minha opinião, ainda estou achando que a igreja é pequena para acomodar a comunidade. Você já cresceu bastante, Isso, né? já cresceu bastante, porque na primeira comunhão do menino ano passado, a primeira comunhão foi às 10 horas, e ficou gente aqui passando mal, porque de tanta gente que tinha aqui dentro, e não acomodava as pessoas direitinho dentro. Certo. Outra coisa que é muito importante, né, e toda capela tem, é o santo de devoção da comunidade. A senhora sabe um pouco sobre a história de como foi a escolha de Santa Luzia? Menina, e quando a igreja fez 60 anos de história, né, a pedido de pagar, eu fui fazer as músicas de Santa Luzia, porque aqui a música de Santa Luzia era bem pequenininha e não era bem animada, né? Aí eu fiz o cordel, e esse cordel precisava contar a história de Santa Luzia, como ela surgiu aqui na comunidade. Aí é como se fosse uma lenda. Eu estou falando para minha filha hoje sobre isso. Porque eles contam nessa história que eu contei aqui, que eu não sei nem se existe mais no meu cordel, que eu fiz, eu tenho com ele em casa ainda registrado. Que história de Santa Luzia, para ser padroeira da capela, surgiu que um senhor que veio do Recife, que fez uma promessa para pagar na comunidade, e trouxe essa santa para ser padroeira aqui da comunidade. E já na comunidade já tinha Santo Antônio. Aí ficou a história, ou Santo Antônio ou Santa Luzia. E a comunidade decidiu que seria Santa Luzia. Aí ficou Santa Luzia. Só que depois eles colocaram o padroeiro e ficou Santa Luzia padroeira e Santo Antônio padroeiro. A senhora falou que tinha feito um cordel. A senhora puder falar um pouco para a gente como foi a construção desse cordel? E eu fiz o cordel, tem mais de 30 versinhos. E nesse cordel eu também fiz nesse cordel uma parte que eu falei da história de Santa Luzia em cordel. E desse cordel eu coloquei um ritmo para cantar, que é uma das músicas que a gente canta na festa aqui da padroeira. E fiz 3 músicas de Santa Luzia. Essas 3 músicas, todas as 3, foi eu que fiz, a pedido de Padre Aéreo. Ô Santa Luzia querida, por ti nós temos devoção. São muitos anos de história, de fé e dedicação. O nosso povo te festeja, com muito amor no coração. Aqui o mundo inteiro é grande a tua unção. Muito bom. É uma das músicas. Que linda, muito bonita, parabéns. É uma das. E para finalizar com chave de ouro, nosso episódio de hoje, estamos aqui com o senhor Odenilson, que vai falar um pouco sobre a comunidade do Fontes e a construção da capela. Pode falar um pouco para a gente como se deu a construção, se essa foi a primeira capela ou se teve outras capelas por aqui? A primeira capela foi inaugurada em 1914, no tempo que o senhor Balva era o vigário de São José, é quem rezava a missa aqui, que aqui sempre foi paróquia de São José, que Monte Alegre não. Então, quando foi em 14, um homem chamado João fez uma promessa para fazer uma capela e botar o nome de São João, que ele chama João, por isso que é São João Batista Padroeiro. Aí ela ficou durante muitos anos, quando foi no final dos anos 40, ela fez e construiu em 53 aquela ali, na beira da pista, capela. Aí depois que passou a estrada, a BR, a capela ficou muito perigosa no local. O pessoal do outro lado tomaram o terreno pelo outro lado e a pista na frente e na lateral. Aí ficou muito, sem poder aumentar e sem ter mais espaço para reservar missa fora. Aí uma senhora deu aquele terreno que está agora a capela atual. E completa sábado, 15 anos, foi inaugurada. O senhor tem mais alguma curiosidade para falar em relação à capela? A capela antiga teve uma história que em 1940 escureceu o mundo assim por volta entre 9 e 10 horas do dia
e o povo todo correndo para a capela, pensando que o mundo ia se acabar. Mamãe era menina, tinha 13 anos, foi para lá também, o povo tudo rezando, pensando que o mundo ia se acabar naquele dia. Aí foi o marco também da capela. E o primeiro crime que houve aqui no Fonte foi numa véspera de Natal de 1917, que ia ter a missa na Capela Velha, e estava lá todo mundo esperando o Senhor Paiva, e uma pessoa assassinou outra na frente da igreja, por ciúme. Primeiro crime da comunidade, 24 de dezembro de 1917. Minha avó presenciou esse crime. A construção da capela se deu assim, o povo naquele tempo tinha muita piedade, muita fé, carregava todo o material na cabeça. A isolaria era no rio. Aí as mulheres traziam os tijolos, os homens as pedras, para formar o alicerce, os alicerces da igreja. Aí fizeram, de penitência, cantando os benditos e fizeram a capela. Aí em 1914, o Monsenhor Paiva veio e inaugurou. E essa daqui que está ali, aquela mais antiga, foi em 53. O que foi o celebrante que benzeu foi o que depois tornou-se vigário de Seramirim, que era o cônego Rui Miranda. Ele estava em Nísia, sendo vigário, e Monsenhor Barros já era o vigário daqui, mas tinha viajado para um congresso, se eu não me engano, em Belém do Pará. Aí mandou ele, porque diz, apostando 2 vezes, celebrou a missa da inauguração, em 53. Foi com o Rui Miranda, que depois foi lá já Monsenhor também, Seramirim. E a seladeira da mamãe. Essa capela que está ali em pé. Ela passou muitos anos errando.